Joia, tá gravando então, Maíra. Vamos abrir então o beta. Bom dia, tá? Quer fazer uma abertura, prof? Vamos só fixar aqui, né? Então, para a gente ficar futuro. Né? Hoje é dia 6 de maio, então, a gente está abrindo mais uma rodada do Beta Perpétuo, né? Do Estúdio Beta Perpétuo, que é esse projeto nosso de autoformação, de autocapacitação e capacitação de outros, né? Então, a ideia é que a gente sempre trabalhe com uma obra que permeie todas as nossas pesquisas, a gente grava e disponibiliza isso para que fique para os novos membros do Frônesis, né, como acervo, né, para acessar as reflexões que a gente vai fazendo aqui. O livro desta rodada é o Terra Arrasada. Tá? São 3 grandes capítulos, é um texto denso, criativo, né? É um texto que parte de uma análise bastante visual, né, de um problema contemporâneo. Né? O autor é o Jonathan Crary, né? É o mesmo autor do 24/7, Capitalismo Tardio nos Fins do Sono, né? Onde ele vai que um grande espaço de resistência é o próprio sono, não o sono enquanto dormir, mas sim, né, e tudo que o sono nos remete, sono, sonhar, o delírio, o devaneio, né, um espaço de contemplação como um lugar de resistência a tudo isso que dentro dessa matrix, né, estamos todos submetidos. Esse texto, então, Terra Arrasada, o primeiro capítulo vai ser trabalhado agora, hoje, pelo Joel, pela Maíra, eles que organizaram, e depois a gente tem a sequência nos próximos sábados, a gente vai analisando e discutindo, tá? Acho que passo a palavra para vocês, Maíra e Joel, e aí no final, depois da exposição de vocês, a palavra está de novo aqui no grupo, para a gente fazer as nossas reflexões neste momento e no futuro, quem sabe, tá? Tudo com vocês. Agradeço a presença de vocês aqui conosco e, sobretudo, o fato de estarem engajados nesse projeto. Vai lá, Maíra. Bom, então, começando ali pelo primeiro capítulo dele, o autor ele vai trazer algumas percepções sobre o mundo que nós vivemos, né, da internet, essa hiperconexão, e a relação disso com o capitalismo, essa intensificação com o capitalismo e essa separação que nós vivenciamos com a comunidade, com aquilo que é comunitário, com aquilo que é social, que nós nos voltamos muito mais para um olhar individual, nos isolamos em mundos individuais conectados e deixamos de ter esse convívio em comunidade, esse convívio com as pessoas, esse ambiente partilhado. Né? A gente acaba se isolando e deixando de ter esse ambiente partilhado. E aí ele já vai iniciar o capítulo dizendo que um futuro habitável e partilhado no planeta ele só vai ser possível se ele for um futuro offline, se ele estiver desvinculado dos sistemas de operações do capitalismo, porque os sistemas de operações do capitalismo, eles têm um interesse nesse mundo conectado que nós vivemos, tanto para monetizar dados e compartilhamentos e publicações e curtidas, quanto para isolar cada um, para que as pessoas não tenham um pensamento comunitário. Então, ele vai dizer que a era digital, ela em breve vai precisar ser superada por uma cultura material baseada em antigos e novos modos de vida e de subsistência cooperativa. Ele vai trabalhar muito essa questão de que nós vamos chegar num ponto que vai haver um esgotamento de recursos também em função dessa era digital que nós vivemos, que nós vamos precisar dessa cooperação entre todos, desse olhar e enxergar o outro, enxergar a sociedade em que se vive.
Não sei se o Joel quer fazer algum. Não, é muito interessante isso que foi levantado, assim, porque o autor, ele, durante o livro, é até difícil não sublinhar muita coisa, assim, porque as frases são muito impactantes, o que ele trabalha é muito forte. Eu tive que fazer várias pausas, assim, para ficar raciocinando em cima do que ele deixou ali. Então, ele vai falar, assim, em cima disso que a Maíra falou, ah, questões sobre a, a separação entre as pessoas que as redes sociais criam. Ela cria um. Eu gostei muito de uma palavra que ele usou ali numa determinada página, depois eu vou até passar aqui as anotações, mas ele fala do fosso digital, porque parece que tudo que cai ali não tem fundo, né? E as redes sociais, elas aparentemente elas têm muita informação, mas elas não têm profundidade. As relações, elas são rasas, pelo que o autor ele expõe. Ah, e ele traz uma problemática social que isso gera, que enquanto as pessoas não se conectarem, as pessoas não tiverem uma conexão, a, o, ele coloca que o trabalho não vai avançar. E ele levanta também outra questão, que as redes sociais e esse espaço online, ele mina o social, ele torna as pessoas autocentradas e incapazes de imaginar objetivos que sejam sociais e não aqueles privados e individuais. E ele vai levantando diversas questões, inclusive, ele deixou uma frase assim que eu anotei aqui, tá? Quem tem a versão digital da obra, tá na página 22. É, ele coloca assim: eis uma verdade irrefutável. Não existem sujeitos revolucionários nas redes sociais. Então, o livro em si, a leitura, ela fez refletir muito sobre essa questão, esse momento que a gente vive. Porque se tu pegar uma rede social, tu tem 500, 600, 1000 amigos. Mas se tu for olhar dessas pessoas com quem tu convive, com quem tu dialoga, com quem tu realmente pode contar num momento que precisar, eu acho que a rede social ela nos reflete muito mais o nosso interesse em mostrar a perfeição da vida para o outro, porque ali a gente só coloca o que é bonito e o que é perfeito, do que realmente ter relações sociais com outras pessoas. E aí até ele traz uma frase bem interessante, que ele vai dizer assim que o complexo internetico é o motor implacável do vício, da solidão, das falsas esperanças, da crueldade, da psicose, do endividamento e da vida desperdiçada, da corrosão da memória e da desintegração social. Por daí ele vai começar a tratar como essa relação entre a internet, a vivência em rede e o capital, que cada vez mais nos incentiva a viver nesse isolamento, tem com as desigualdades sociais e com a perpetuação dessas desigualdades, com o acentuamento e a perpetuação dessas desigualdades. Então, o mundo pós-capitalistas que nós vivemos, ele marginaliza algumas esferas sociais e isso se acentua com a vivência em rede. Aí ele vai trazer outra questão bem interessante que vai tratar sobre nós precisamos rejeitar esse isolamento e reivindicar o tempo como tempo vivido. A redescoberta de necessidades coletivas e a resistência a níveis crescentes de barbarismo, incluindo a crueldade e o ódio que emanam dos ambientes online. Então, para que a gente consiga começar a ter esse olhar de novo para se viver na sociedade, nós precisamos começar a rejeitar o nosso isolamento digital e aí reivindicar o tempo como realmente um tempo vivido, um tempo de qualidade, um tempo onde realmente há interação.
E isso me fez parar para pensar que nós perdemos muito do nosso precioso tempo sentado ali mexendo com o dedo para cima e para baixo, olhando a vida de um e a vida de outro, mas que esse tempo ele não é um tempo vivido. Eu não tenho vivência, eu não estou criando memórias nesse tempo, nesse momento. É uma descarga de dopamina, né? Ah, e, Exatamente. e as redes sociais, elas vêm justamente para utilizar desses mecanismos que nós estamos condicionados pela nossa condição de ser humano e, e eles exploram isso comercialmente para nos manter com tempo de tela, né? Eu achei muito interessante que ele fala sobre essa produção de comportamentos trazidos pelas redes sociais. Ele fala numa hipersincronização. Eu acho que aqui dá para fazer uma conversa com o Yuki Rui também, porque o Yuki Rui ele vai falar do problema da sincronização, né, do, do conhecimento que se torna, que se tem uma ideia de uniformidade, né, da tecnologia, e aqui ele traz essa questão da consciência, né, e que essa hipersincronização, ela vai decompor o social, porque ela vai gerar problemas sociais. A gente vai, ao invés de ter as especificidades locais, a gente vai ter uma uniformidade de pensamento, mas ao mesmo tempo é um pensamento raso. E ele traz que essa campanha, né, ela seria para atender a interesses corporativos, né? Ah, e que isso vem desde as crianças, porque cada vez mais os sistemas são utilizados em escolas, enfim, para aprendizagem, né? Então, assim, são reflexões que ele deixa que são bem complexas de digerir, né? É aquela redução do coletismo e do plural ao singular, né? E até vai ter uma parte ali que ele vai tratar que as nossas escolhas, as metas e os fins que nós perseguimos hoje, eles deixam de ser os que nós escolhemos efetivamente e começam a ser aqueles que nós somos manipulados a acreditar e a aceitar, né? E aí, então, já indo mais para um final fecho dessas primeiras páginas, ele vai trazer assim sobre as experiências sociais de separação, de desempoderamento, que é isso que essa segregação, essa exclusão que o capital vem promovendo, ela significa, porque daí tu separa os grupos, as pessoas ao invés de se unirem os semelhantes e criarem os seus pensamentos e lutarem pelos seus ideais, elas ficam cada vez mais separadas. E ele traz uma coisa muito Hum. interessante, que os pequenos grupos que se criam, eles são induzidos e instigados a confrontar uns com os outros, de uma forma que as pessoas elas não consigam se unir em um propósito, em um objetivo, mas que elas fiquem sempre em embate uma com a outra e não enxerguem realmente contra o que ou contra quem se está lutando. E daí ele traz que isso é para manter um privilégio, um interesse de poucos que detêm muito poderio econômico e que se beneficiam cada vez mais desse uso massificado da internet e desse nossa imersão nesse mundo hiperconectado e cada vez mais isolado. Isso ele vai trabalhando toda essa questão. E aqui eu vou abrir aspas para fazer uma citação do que ele fala, porque, enfim, tem que cuidar para não trazer todo o livro aqui. Mas, assim, as temporalidades inabitáveis do capitalismo infundem desespero e desesperança nas condições de trabalho e na vida, e de vida em coletividade. Tudo que é necessário para um senso mínimo de estabilidade, seja o trabalho, um lugar para morar, comunidades ou saúde pública, foi projetado para estar sempre a ponto de ser descartado, reduzido, tomado, demolido. E é aí que a
sociopatia do capitalismo se torna mais virulenta. Então, isso vem mostrar também porque essa função que as redes sociais e os mecanismos, né, de inteligência artificial que nos catalogam, que sabem com número X de cliques, de likes, sabem mais da nossa personalidade do que uma pessoa conhecida, do que um amigo próximo, do que às vezes do que um parente, né, alguém da família, ah, conseguem traçar um perfil tão fidedigno da pessoa que gera essa manipulação que a Maria tava falando, e tanto para criar pensamentos rasos, né, de indução, quanto para criar debates que às vezes não têm fundamento, né, baseado em distorções da realidade. A gente podia falar em fake news aqui, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Vai, às vezes é um fato real, mas que é distorcido, né? Ou colocado fora de contexto. Tem isso que o Joel fala, eu acho que fecha bem com uma parte que ele traz no livro aqui, tá na 27 para mim, e que me remeteu muito uma outra obra que era o cyberpopulismo do Andreas Brunello, se eu não me engano, que ele vai tratar dessa retirada assim das pessoas, dessas agrupações e vai essa promoção dos embates. E aí no Terra Arrasada ele vai trazer assim, ó, a política identitária tem sido fundamental para as estratégias das elites neoliberais progressistas, para garantir que uma minoria potencialmente poderosa não seja capaz de se reconhecer, de modo que se dividida, separada e rivais, a partir das quais um punhado de representantes sejam autorizados a adentrar a meritocracia. A internet eleva essa estratégia de realçar a diversidade e incentivar a compartimentação a um novo patamar de eficiência. Ao mesmo tempo, o fato de que as redes sociais fazem circular apenas ideias de mais fácil apresentação dilui e domestica programas potencialmente radicais ou insurgentes. Então, ela separa esses grupos para que as pessoas não tenham força de levantar e de demonstrar sua ideia, ao mesmo tempo em que ela propaga e faz chegar para os outros usuários apenas ideias fáceis de ser compradas, ideias mais fáceis de serem absorvidas, para que não haja essa radicalização, para que as pessoas não venham assim surgir, para que as pessoas não se deem conta realmente do que está acontecendo e de o quão manipulada muitas vezes elas estão sendo, até pelo próprio algoritmo que, né, que faz a reunião dos dados ali e nos molda para onde vamos, se vamos ter acesso ao conteúdo A, B, C, D ou E, né? E aí as pessoas elas não se dão, para elas não se darem conta disso, elas ficam emergidas nas suas bolhas e aí elas não conseguem sair dali, elas não conseguem estourar a bolha e emergir as suas ideias. Uhum. É interessante porque ele traz também ele traz um pensamento aqui do Marx no livro e ele vai falar da anulação do espaço pelo tempo, né? E que o desenvolvimento do mercado mundial ele levaria à dissolução da comunidade e das relações sociais, né? Independentes da tendência universal do capital. E quando eu li isso, eu estou fazendo a leitura de um outro livro também, que é Revolução da Internet, Perfilamento e Microtarget nas relações de consumo. Ah, conversou muito bem assim essa essa frase do livro com essa minha leitura, porque a gente consegue ver claramente como que isso está acontecendo, essa dissolução da comunidade através do perfilamento das pessoas, porque através dessa forma de tu conseguir caracterizar um, um consumidor, no caso, né? Você consegue também entregar
propaganda, digamos assim, né, sob demanda. Você consegue, para determinado grupo, mandar uma propaganda X. E para outro determinado grupo, outra propaganda sobre o mesmo produto, mas de formas diferentes, que vai fazer a indução daquele pensamento ocorrer da forma que atenda ao sistema de consumo, né? Então, a gente pensa aqui no consumo, mas isso vale para tudo, né? Inclusive para indução de pensamento democrático, de diversas outras formas, né? E ele vai trazer uma coisa muito interessante, que é assim, essa política que nós vivemos hoje, esse modo de pensar e esse mundo em que nós somos colocados, ele nos reduz, nos subjuga às nossas curtidas, cliques, toques, visualizações, compartilhamentos, retirando a nossa própria confiança e diminuindo a nossa própria identidade. Nós chegamos a um ponto que talvez a gente até nem se reconheça mais como sujeitos comunitários e como sujeitos de um mundo muito maior, em função de que os relacionamentos que viabilizam a sociedade, eles acabam sendo dissolvidos e diluídos nessa imersão solitária em rede. Então, nós nos agarramos a um dispositivo e a estratégias que dividem e escravizam sobre o pretexto de nos empoderar, quando, na verdade, tudo que ela está fazendo é nos reduzir, nos subjugar e nos colocar numa condição inferior e menor. Uhum. Ele traz aqui que a internet, ela obstrui, né, os movimentos e ações antissistêmicos. Então, vamos dizer assim que ele tenta mostrar que esse espaço online, esse espaço criado, diferentemente do espaço offline, que existia uma formação de um pensamento conjunto que ia crescendo e avançando, enfim, de toda forma, essa forma rasa de pensamento digital, não só rasa, mas rápida. Não dá tempo de fazer essa formação de, de, de movimentos, de ações que possam vir a confrontar o status quo, da sociedade, né? Sim, ele vai acabar trazendo também uma questão bem interessante, que é sobre o saque dos recursos sociais e da exploração dos bens comuns, né? Que a gente usa os nossos dispositivos e somos induzidos cada vez mais a usar equipamentos, e os equipamentos nos dão uma sensação de que nós temos tudo ali na nossa mão, né? Se for para pensar um celular, olha o tamanho que ele tem a vida da gente ali. Mas nós não enxergamos e talvez não nos damos conta de que há uma parte da sociedade que acaba sofrendo muito com esse saque dos recursos e com a expropriação dos bens comuns. Daí até ele vai citar algumas comunidades que sofrem ali com a extração do lítio, com a falta da água, né, com a poluição da água, com a poluição dos rios. Então, acaba sofrendo com essa escassez ambiental para continuar fomentando um mercado que nos insere cada vez mais nesse meio digital e, e nos coloca cada vez mais nessa solidão e faz com que a gente gire todo um capital que tem em volta e todo um recurso financeiro de alguns interessados que acabam ganhando nesse movimento. Vocês têm mais alguma consideração, Joel? Sim, eu vou trazer aqui uma consideração que ele fala, até para a gente deixar uma reflexão aqui dentre tantas, né? Mas para a gente pensar numa reflexão até depois para a gente discutir, né, num espaço, que eu não sei se vai ser ao final dessa reunião, se vai ser no final das três reuniões, mas ele fala sobre que ele fala que as pessoas privadas, né?
de conexões de banda larga, ah, e fala que elas estariam vivendo em condições de privação, excluídas de mobilidade social ascendente, de oportunidades de carreira e de enriquecimento cultural. Eu acho que cabe uma reflexão em cima disso, porque é uma afirmação bem forte se há essa necessidade, né, tão forte assim de tá presente nesse meio. A gente percebe que tem um afunilamento para que se esteja presente, né, para que a gente faça esse uso de conexão digital, de redes sociais, enfim, mas se cabe a, a ter alguma resistência quanto a isso, ou se vai ser uma questão implacável que a gente só vai ter que se adaptar e utilizar. Eu acho que então, para a gente encerrar ali, eu destaquei uma página ali, a 59, ela traz para mim, foi a página que eu mais marquei, sabe? Se olhar ela, coitada, ela tá toda rabiscada, porque eu acho que é uma página que ela vai trazer muitos fechos sobre tudo isso que a gente trouxe aqui. Então, ela vai trazer que a civilização industrial moderna ela está prestes a incendiar o mundo. E em muitas partes eu concordo com isso, porque a gente voltou, ou talvez a gente nunca saiu desse sistema de exploração colonial, de explorar sempre um povo mais fraco e mais fragilizado, na verdade, né? E que não é visto com tantos olhos, que é colocado numa condição de relegado e acaba que o capitalismo explora ele em prol dos seus ganhos e dos seus benefícios. Então, nós vivemos o capitalismo na fase terminal de terra arrasada, e aí o autor traz que a terra arrasada ela seria essa destruição dos recursos essenciais à vida e principalmente a redução de uma região próspera a um estado de esterilidade e a perda da capacidade dessa região de se regenerar, de tanto que nós extraímos os recursos dela para um ganho capital e talvez para um prazer nosso de emergir nesse mundo solitário, porque ali, como diz o Joel, a gente senta na rede social e fica olhando, porque isso nos traz uma sensação de prazer, uma dopamina, e talvez isso nos traga um desligamento, um falso desligamento e desaceleração do mundo em que nós vivemos, né? É um momento que tu entra ali, que tu olha para o nada, tu olha qualquer bobagem, e aquilo não te exige muito pensamento, não te exige muita reflexão. Parece que é um momento que a gente entra numa caixa e se desliga, né? Mas aqui custo também. Essas experiências sociais, elas estão sendo aqui custo, né? Então, acho que para encerrar, fica a reflexão aqui de que o capital de terra arrasada, ele destrói tudo aquilo que permite que grupos e comunidades busquem modos de subsistência autossuficiente, de autogoverno ou de apoio mútuo. Que esse sistema econômico está se mostrando mais do que capaz de mutilar e exterminar tudo aquilo que dá sustentação à existência. E eu acho que com isso fecha bem essa ideia do primeiro capítulo, que é nos fazer refletir o mundo em que nós estamos sendo inseridos, essa solitude que nós estamos nos colocando, o nosso afastamento das relações coletivas e das relações com as outras pessoas, de reconhecer e de enxergar as outras pessoas e de acabar em prol desse capital, dessa internet, dessa aceleração que nós vivemos, esgotar recursos que para nós e para a sociedade inteira são extremamente necessários, são recursos sociais. Maíra, eu vou só fazer aqui deixar só mais Claro. uma frase, e também fica de reflexão. Ele tem duas aqui frases impactantes, que os jovens são barrados da experiência sensorial do deslumbramento. Como
ver o mundo pela primeira vez e com novos olhos, que possibilita o nascimento da consciência e da empatia. Como é que esse mundo desenvolve essas relações? E ele deixa um significado de terra arrasada, ele traz mais que um significado, né, ao longo do livro. Mas eu vou trazer aqui, só para finalizar, um outro que eu deixei anotado aqui. Ele falou que a terra arrasada significa o sufocamento da esperança, o cancelamento da possibilidade de restauração ou cura do mundo. Essa destruição da crença na renovação é perpetuada mediante a captura e o desempoderamento dos jovens. Isso me Acho fez que refletir, e não sei se vocês tiveram a mesma sensação, que todos nós somos um pouco de terra arrasada, né? Todos nós temos dentro de si um pouco desse terra arrasada no atual mundo que a gente vive, e que todas essas experiências foram extremamente aceleradas e intensificadas nesses últimos 2 anos ali. Tudo que não era digital, na sua maioria, passou a ser, né? Então nós fomos cada vez mais engolidos por isso. E aí, prof, acho que a gente pode fazer uns debates, umas conversas. Joia. Obrigada pela exposição de vocês, pelo trato desse primeiro capítulo, que são, eu acho que umas 60 e poucas páginas, né? É um primeiro capítulo bem longo, como os demais. Acho que a Silvana está aí dando aplausos aí para a exposição, Silvana que chegou. E acho que a gente pode abrir uma rodada de reflexão, né? A gente está falando de um texto que não é a primeira obra desse autor, tem aquele texto que eu referi na entrada, né? E aí isso nos situa no autor, né? Ele escreveu aquele livro, né, também publicado pela UBU, é um livro já antigo, mas que chega aqui no Brasil, né, mais tarde, como tudo, né, que é o 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, né? Inclusive é mais ou menos assim que eu abro lá o Moodle, né? Porque o ensino online é isso, né? Fica todo mundo 24 horas, 7 dias por semana disponível. O WhatsApp é isso, redes sociais são isso, a internet é isso, né? Essa onda de mercados 24 horas são isso, né? A revolução industrial é isso, o acesso à energia, né? A possibilidade hoje da gente ter energia, iluminar as nossas casas à noite, poder trabalhar à noite, vigilância 24 horas é isso também. Tá? Então, é um autor que vai fazer uma crítica muito forte a esse capitalismo e os fins do sono, e lá naquela obra ele vai trazer a necessidade do espaço de contemplação, algo que Hannah Arendt também já vai propor. Ele cita Hannah Arendt aqui nesse primeiro capítulo. Então, quem é que está acompanhando esse autor, que é um autor lá da história da arte, né? Por isso que é um texto muito visual, meio ensaístico, né? Veja que lá no final da discussão, daqui a 3 encontros, a gente quer discutir como tudo isso tem a ver com direito, o que tudo isso tem a ver com a jurisdição, né? Sempre pautados na compreensão de que o direito é uma ciência da compreensão, é um ramo da vida, e a gente precisa entender quais são as crises do contexto em que nos encontramos, qual o contexto em que nos encontramos, para que a gente possa perguntar para o direito, para a jurisdição, qual é o papel dele e o que ele tem a dizer sobre isso, tá? Então, reserva e vamos colocar lá. Bom, esse cara, né, o Jonathan Crary, meio ruim de falar, né, Crary, com quem que ele está acompanhado aqui nesse primeiro capítulo, né? Quem são os autores que ele vai citar ali? Ele vai citar Derrida, né? A reflexão dele está muito próxima do Byung-Chul, o pessoal pegou, né? Muito próxima do Bauman, muito próxima de uma perspectiva psicanalítica lacaniana, por isso, né, Bauman e Byung-Chul, na minha compreensão, né? Então, com ele também, Guattari, Deleuze, Hans Jonas, Hannah Arendt, Simone Weil, Silva Federici, Guy Debord, o Franco Berari, o Bifo,
né? Também está ali junto com ele, também vai citar. O Henrique Dussel e a Simone Weil, acho que eu já tinha citado, né? E a Nancy Fraser naquele livro, que eu acho o título ótimo, né? O velho não morreu e o novo não pôde nascer ainda, né? Fazendo referência àquela fala do Gramsci, quando ele refere que crise é quando o novo não morreu e o velho não nasceu ainda, né? Então, quando a gente está com um choque de paradigmas, né? E aí, olha como é que ele abre esse capítulo, né? Acho que é legal a gente ver como é que o autor abre este primeiro capítulo, acompanhado desse monte de gente, ou seja, de toda uma tradição de reflexão em torno disso. Ele abre assim: sim, é noite, e outro mundo amanhece, coisa do sono, né, que vem lá do outro texto. Duro, cínico, iletrado, amnésico, girando em falso, esparramado, achatado, como se a perspectiva e o ponto de fuga houvessem sido abolidos. No way, né? Ben Thatcher. No way. There is no way. E o estranho é que os mortos-vivos desse mundo se baseiam no mundo de antes. Então, essa ideia de que não pode nascer numa alternativa, né? Esse texto ele tira do Philip Sollers, do livro História do Cinema, né? Então, acho que a gente pode refletir aqui um pouco que ele fala, que muita coisa aí que é do mesmo, né, que é dessa coisa assim, é a rede social, né, que nos imobiliza, que nos paralisa, que nos tira do mundo real. Esse é a superfície da questão, né, que é reproduzida por muitos por aí. O que tem de profundo aqui nesse texto, de inovador que a gente pode refletir e depois fundir com as nossas reflexões, né? Essa coisa de reivindicar o tempo, né? Esse elemento, e o tempo do processo também, o tempo da jurisdição. Um aspecto muito importante, ele não cita essa autora, mas eu acho que está muito próximo, de como ele fala que as políticas identitárias vêm sendo sequestradas pelo neoliberalismo, e a gente falou sobre isso essa semana na aula, Leonardo e Ju, né, de como esse modelo neoliberal, né, ele é um modus operandi, ele é um lifestyle, e ele se apropria de todas as novas ideias, né. Então, é como uma arte de reduzir cabeças, de fato, né. Então, veja aqui, ele está falando de como as políticas, não as lutas identitárias, as políticas identitárias, que nos transformam muito mais em tribos do que em comunidade. E aí os paradoxos, né? A gente precisa sair da massa para constituir uma comunidade. Na massa, nós nos tornamos indivíduos anestesiados, como ele, né, na abertura ali, amnésicos, né? Então, esse chamado à consciência, né, esse chamado a acordar de um sono artificial, para que a gente possa ter condições de efetivamente dormir, né, que é um lugar de proteção, que é um local ali efetivamente de cisão entre o público e o privado, né, como hoje está tudo numa massa, né, tá cheio de coisas soltas aqui que eu acho que a gente pode reconstruir, né, para escapar de uma reflexão superficial, dessa que a gente já vem travando por aí, né? As redes nos tiram do mundo, não sei o quê, é um mal necessário, né? Sou contra ou a favor, então não vou ter, vou encerrar a conta. E veja que a proposta dele é muito, mas muito radical. Não há meios de revolução online. Não há revolucionários dentro da rede. Até porque isso é apropriado, né, sempre pelo neoliberal. Vamos conversar sobre isso, vamos ver essas arestas, vamos ver o que ficou compreendido, o que tem de não dito e o que tem de metafórico aí, nessas várias provocações. Deixei em aberto aqui, tem um texto, deixa eu ver, anotei aqui para o nome, que eu queria falar muito para vocês, é um texto que não tá traduzido,
embora tenha várias palestras dela também, todas em inglês, da Susan Neiman, e ela vai bem nessa pegada do Curry, né, que é, e aí vai lá para a política, né, left is not woke, né, a esquerda não está combinada, ela não está convencionada, né, para a gente fazer uma reflexão, inclusive, dessa polarização, e o quanto de neoliberal há, né, nessas reflexões, às vezes, né, de políticas, como isso tudo, enfim, pode ser apropriado. Vamos conversar sobre isso? Quem quer falar? A Silvana tinha erguido a mãozinha ali, e aí a palavra está com você. Hoje, gente, eu estou entre a cruz e a espada. Bom dia para todos, é um grande prazer. E que eu tenho um compromisso familiar, infelizmente ou infelizmente. Vamos lá. Parabéns pela apresentação, agora pelo Joel, pela Maíra. Excelente, Paz. E as falas da professora Ângela geram uma inquietude assim. Eu sei que todo mundo, a cabeça está em parafuso. Mas eu queria pontuar aqui com relação, me chamou muita atenção a questão dessa perda de identidade quando a gente fala em políticas identitárias, que eu consegui conectar. Eu não sei se o que eu vou falar tem, vamos dizer, ligação. Mas aí, se a gente fala em políticas identitárias e chama muita atenção essa questão da política das transexualidades, né? Quando a gente viu que o STF criminalizou a homofobia e a transfobia por uma omissão do legislativo, é justamente isso, o Estado não se inteira dessas questões. Até então, naquele momento, para o STF, a Corte Suprema, validar isso, né, trazendo a questão que acontece no seu social para dentro do judiciário, gente, não se tinha um dado estatístico oficial, não se sabia o que eram essas pessoas, o que estava ocorrendo. Se a gente for analisar o bojo da aldeal, dos relatórios, dos votos, a gente vai identificar que o STF se valeu das ONGs para poder ver as estatísticas, se valeu das mídias para verificar essa realidade das violências transexuais e homofóbicas. Então, isso é muito vamos dizer assim, grave para o Estado brasileiro no exercício da sua jurisdição, que ignora totalmente, né, uma realidade que é viva e que a gente sabe que o país lidera as estatísticas mundiais de violências na parte transexual, é o número 1 do mundo, né? E aí, o que eu queria refletir nesse momento? Essa ligação, quando o professor Ângela fala, dos textos, não só para esse texto, quando a gente faz as leituras, para a gente enxergar nas entrelinhas, para a gente se linkar com o que a gente faz enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto cidadão. Eu gostaria de deixar essa reflexão e essa pequena contribuição, mas eu vou ter que sair agora, infelizmente, é um compromisso inadiável. Muito obrigada. Joia, Silvana, obrigada pelos teus comentários, pelo teu olhar. Fica à vontade para sair, fica tranquila, tá? Acho que a gente pode cada um ir falando, não sei se a gente precisa ir erguendo a mãozinha, acho que a gente um vai falando, o outro vai entrando na fala, na sequência, e aí as coisas vão acontecendo, tá? Coloquei ali no chat a referência do texto da Susan Neiman, e fiz um comentário ali a partir do comentário do Leonardo, né? Que ele vai defender muito na mesma pegada do Yuko Rui, do Tecnodiversidade, um outro livro que a gente já abordou aqui, ele vai defender muito, né, os espaços do sul global, né, como os lugares, né, de maior potência de resistência, né, talvez porque nós aqui estejamos num ambiente mais offline de todos, né, ainda, por enquanto, não sabemos até quando. Quem mais quer comentar aí, quer fazer as reflexões? Lembra que é beta perpétuo, tá? A gente está em constante formação, a gente vai falando bobagem e vai ajustando ali adiante, isso aqui até para a gente poder ter como acervo, né, a construção das nossas reflexões. Diga lá, Leonardo, desculpa, te atropelei. Tudo bem, pessoal? A gente teve seminário essa semana, eu e a Ju ali, na disciplina ali do mestrado, que é da Sociedade em Rede, com a professora Ângela, né? Com a professora Rosane, desculpa. E aí a gente falou sobre a regulação da inteligência artificial, a gente delimitou nosso trabalho, enfim, a gente leu alguns textos ali,
E, e muito legal que a regulação da internet, por exemplo, o Brasil foi o país que iniciou, né, foi o primeiro país a iniciar esse discurso, né? Desculpa, pessoal, meu filho está aqui e ele acaba imitando os dinossauros aqui agora. E aí a gente acabou né, percebendo que o Brasil foi o primeiro país que iniciou, né, o assunto sobre regular a internet, que como a Ju comentou, a internet ela é uma inteligência artificial, mas acaba que a regulação dela veio primeiro, né, tendo em vista a utilização primeiro, e o Chile, né, foi o país que primeiro regulamentou de fato. Então a gente percebe que a América Latina ela tem esse movimento de iniciar as discussões e também o Brasil teve nesse papel, embora a professora Rosane fez algumas contribuições dizendo que não foi tão democrático assim, né? Mas que teve um papel bastante democrático para a regulação da internet. Né? E aí me chamou a atenção disso, né? Inclusive eu conversei com a professora Ângela sobre o projeto ali, daí veio a ideia de trabalhar talvez a América Latina, né? Sobre essa perspectiva da era digital, enfim, a gente já está pensando numa era além, né? Além da era digital. A gente vê que a gente vai problematizando e as camadas aos poucos vão vindo, né? Quem mais? E aí, a partir do Leonardo, quem quer comentar? Eu queria fazer um comentário sobre, assim, porque lendo o texto, assim, e depois lendo algumas coisas sobre o autor, eu vi que ele defende bastante que não adianta reformas, né, nesse âmbito, assim. Ele fala que precisam de mudanças estruturais. E por que isso? Porque o sistema capitalista não permite a criação e o desenvolvimento dos grupos e comunidades que têm apoio mútuo, e assim, que nem a professora disse antes, não tem revolução na internet. Aí ele fala o quê? Que não adianta ter reforma, porque o destino igual vai, tipo, só com reformas, o sistema vai continuar neoliberal e vai se encaminhar igual para uma terra arrasada. Porque a internet vai seguir sendo neoliberal, né? Ele fala regida pelo livre mercado e o que vai importar, então, é o lucro. Inclusive as big techs, né? A gente sabe que lucram muito com coisas que são consideradas antidemocráticas, engajam muito coisas que são negativas, discurso de ódios, porque isso causa um engajamento que é lucro para eles. Aí, essa questão de que não adiantam reformas, mas precisam de mudanças estruturais, me lembrou muito da tese da prof sobre a refundação da jurisdição, de que não bastam reformas, a gente precisa fazer uma refundação, né? E porque o judiciário também está imerso nesses ideais neoliberais. E esse texto também, eu acho que, voltando para a questão do direito, né, dá para relacionar muito com o uso das inteligências artificiais pelo judiciário, para a gente analisar se tem como, se é compatível para um Estado democrático do direito o uso desse complexo internetico, como o autor fala, né, que é o neoliberal, então, se isso se coaduna, né, se faz sentido a gente no judiciário estar usando essas tecnologias, ou até que ponto dá para usar sem interferir, assim, então. Questionamentos. Posso? Não sei se deixa eu partir para outra ideia. Que teve algo assim que do primeiro capítulo me deixou, sei lá, muito intrigada. Não sei se alguém mais compartilha disso. Que até a Maíra falou assim, todo mundo é um pouquinho de terra arrasada, né? Ali no final, quando o primeiro capítulo, quando ele descreve tudo o que está acontecendo, tudo o que deveria acontecer, como é que deveria ser, para mim me deixou bem desesperançosa. Toda hora que eu lia sobre, falava na recusa digital, das vidas coletivas, me vinha muito a questão de como a gente está, sei lá, lutando contra a maré numa sociedade que está vivendo muito uma realidade já de metaverso, assim. Algo que particularmente eu não acreditava muito, mas como a gente não está querendo viver a teoria da coletividade, a gente quer partir para uma realidade que a gente pode criar nossos avatares, com com a estética que a gente deseja, com os pensamentos e ser quem a gente quer, numa realidade totalmente alheia, escolher com quem interagir, escolher com quando interagir, porque você pode simplesmente entrar lá e não fazer
não fazer nenhuma atitude, nada. Então, o primeiro capítulo ele me deixou bastante esperançosa, assim. Embora aponte diversas questões, diversas soluções e, enfim, não me deixou assim, como é que a gente vai resolver isso? Não sei se no terceiro capítulo que eu ainda não fui, ele escreve melhor, mas se alguém compartilha desses pensamentos. É que eu não sei se ele quer dar esperança. Porque ele fala, tipo, não, eu tava lendo sobre ele, assim, ele fala que não é um manual, ele não é considerado, tipo, aquelas pessoas que são contra a tecnologia, mas, tipo, acho que a ideia dele não é dar esperança mesmo. Camila, eu compartilhei do teu mesmo sentimento, porque no momento que a gente tá lendo, o que ele propõe para a realidade que a gente vive hoje é extremamente revolucionário. Se pensar numa vivência offline, né? Uma vivência unicamente offline. Isso me parece uma realidade muito distante do que a gente vive hoje. Mas, ao mesmo tempo, ali, com a fala da Ju, a questão do tempo me fez refletir sobre o tempo e o direito, o tempo e o processo, talvez um pouco daquilo que o François Host vai trazer, que a relação tempo e direito ela vai estar ligada às necessidades sociais, às configurações culturais e à reflexão técnica e poder. E aí eu fiquei pensando ali no que a Ju falou, que talvez a gente precise, ele não traz, o autor do Terra Arrasada, ele não traz uma reconfiguração, né? Ele não quer reconfigurar, mas talvez nós precisássemos refundar as nossas vivências sociais. Não sei se a Prof. Ângela vai concordar nisso comigo, mas talvez nós estamos precisando refundar essas vivências sociais, porque essa nossa escolha com quem interagir, como interagir, onde interagir, né? Tu vê que tu pode escolher escutar só o que tu quer escutar, né? Tu pode escolher te submeter a ouvir só aquilo que te agrada. E eu acho que isso, numa vivência social, isso é muito complicado. Tu te colocar numa bolha onde tu conviva só com quem pensa da mesma forma que tu, com quem compartilha do teu pensamento, com quem concorda com aquilo que tu diz. Eu acho que nós, como sociedade, precisamos dessas interações e reflexões e escutar uma ideia e uma opinião que é oposta à nossa e conversar e debater e refletir sobre isso, né? Então, esse livro ele me fez pensar, e as conversas agora que a gente está tendo me fez pensar muito sobre isso, assim, sobre essa nossa necessidade de vivência com o outro, e que talvez essa vivência, essa conformação social, realmente ela não tenha que ser reconfigurada, mas talvez ela tenha que ser refundada. Talvez, acho que a Ângela poderia... Sei como é que soa para ti, Prof. O que tu pensa sobre isso? Então, acho que sim, Camila. A gente começa a ler. Aliás, não é este livro, acho que quando a gente começa a estudar, e todo instante nas aulas, quando a gente está discutindo lá, né, tanto na disciplina da educação na sociedade em rede, como na disciplina da refundação da jurisdição em multidimensões da sustentabilidade, né, que são as duas disciplinas ali do PPG, as leituras, elas vão nos levar para esse modo, assim, não tem alternativa. Aliás, toda reflexão, toda pesquisa, todo estudo, ela vai nos colocar nesse lugar, assim, sabe? De total ceticismo. E sabe que não é de todo ruim esse sentimento, né? Ao longo da construção do pensamento, quando a gente vai estudar, os céticos é uma corrente de pensamento bem interessante, que a gente podia se apropriar de algumas coisas ali, que quando você perde a certeza, você perde o chão. Não tem mais alternativa. Acabou. Terra arrasada, né? É a metáfora dele ali também, né? Então, vamos lá. Esse é um sentimento de fim, né? Esse é um texto que tem uma pegada ali também. Ele vai conversar com Deleuze, com Guattari, com Lacan, né? Então, ele quer nos levar para essa coisa assim, ó, de não insistam. Não tem mais como remendar. A gente vive num modelo paradigmático. É isso que está aí. Ele tem estas e estas e essas características. Aí para agora, só suspende um pouco. Vamos lembrar do que a gente já estudou.
A gente viu lá, vamos trazer outros autores para nos dar um apoio aqui. O que é isso que a gente está sentindo enquanto sociedade, enquanto civilização? A gente está vivendo um sentimento de luto, de fim, tá? E quando a gente vive esse sentimento de luto, esse sentimento de fim, de morte, a gente se dá contra da finitude, tá? Vivendo no fim dos tempos do Zizek, que é um outro autor interessante aqui para nós, ele vai perceber exatamente isso. E ele vai descrever os nossos comportamentos e as nossas buscas teóricas, né, com as fases do luto. Bom, e aí tem diversos autores, diversas correntes que vão definir essas fases do luto. Ele vai se apropriar de uma delas lá, da Elizabeth, e vai dizer, bom, a primeira é, né, a negação. Não, isso não está acontecendo, isso não vai acontecer, não, olha só, tá tudo certo. Não vai acontecer. A segunda fase, né, aquela fase da raiva, do ódio. E a gente está vivendo isso meio que simultaneamente, todas essas fases, né, cada um ao seu tempo. A terceira fase é da barganha. A gente tenta negociar. Não, mas olha só, tem o lado bom, né? Tem o lado bom disso tudo, a gente tem alguns ganhos. A quarta fase é a depressão profunda. É um ceticismo, porque eu, porque nós, porque na minha geração, porque no meu mundo, porque durante o meu paradigma de existência. E aí, então, a próxima fase é a aceitação, não enquanto resignação, né? Mas a aceitação enquanto, tá, a condição de reestruturar formas de enfrentar uma nova realidade. Tá? Isso lá no Vivendo no Fim dos Tempos do Zizek, né, em que ele vai falar dos 4 apocalipses, né, as questões ligadas, né, aos povos escravos, as lutas identitárias, as questões ambientais, as questões tecnológicas. Aquele conteúdo que eu estou dando aqui para dar apoio, porque eu acho que conversa com isso. Né? Então, só a hora que a gente tem essa consciência de que a gente vive a era da incerteza, né, que é algo que a era digital, né, não, quanto mais dados, mais condições, a gente tem controle sobre tudo, né, eu coloco tudo para dentro do processo, uso da inteligência artificial dentro do processo, né, mais condições, mais elementos, mais performance, né? A gente consegue melhores soluções, a otimização, a acurácia das decisões amparadas em softwares e plataformas, né? Enquanto a gente luta na busca do controle das certezas, isso faz com que a gente fique cego para aquilo que temos, porque vivemos na era da incerteza. E esse sentimento de, bom, mas e qual é a solução, então? Bom, mas e qual é o caminho? Reestrutura de que jeito? Qual é o novo que ainda não pode nascer? Uhum. E isso vai fazendo com que, né, não tem, a gente vai precisar inventar isso, construir isso. E aí são os espaços do imaginário. Por isso as conexões que a gente faz com literatura, com uma cultura literária, né? Por isso a busca, né, e aí a metáfora do sono, né, que nos tira, que nos desconecta, mas não essa desconexão que a Matrix nos proporciona, né? Na verdade, quando a gente entra na Matrix, para pegar a metáfora, depois eu vou compartilhar com vocês o texto que saiu do livro que eu recebi agora, digital. Na Matrix, lá, quando a gente se conecta, lá é quando a gente entra para a Matrix, né? E lá a gente fica anestesiado. A anestesia é diferente do sono. Para usar de novo a metáfora do Crary, né? O sono é um espaço de consciência pura, né? É um espaço em que nos aciona o imaginário, que vai nos permitir construir caminhos que não estão dados, não estão dados. Não existe alguém que vem e nos dá o caminho. É este o caminho. O caminho que nos vai ser dado é o caminho que já está trilhado, né? Bom, é da tecnologia. Essa consciência, uma outra metáfora. Desculpa estar usando várias metáforas aqui, mas é que elas vão nos levando a outros textos e as metáforas vão representar, né, nos abrem, não um fosso, mas nos abrem, né, uma porta para outras saídas. Tem um outro autor
que já teve mais em voga, hoje não tanto, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, lá da sociologia, que é o Anthony Giddens. Tem vários livros dele, né? Inclusive ele faz um bom parzinho ali do Amor Líquido, do Bauman, com o Transformações da Intimidade, do Anthony Giddens. Mas o livro que eu queria falar dele é o que ele fala sobre a modernidade, né? E lá ele vai trazer a figura do carro de Jagrenar, que a modernidade é esse carro de Jagrenar, lá da mitologia, né, que é algo que se põe, que se coloca diante de nós, né, uma máquina em movimento com enorme potência, em que coletivamente nós, seres humanos, até talvez possamos, né, de alguma forma guiar até certo ponto. Essa figura do carro do Jagrenar, aquela da antiguidade, né, dos homens que estavam ali, e havia um cavalo puxando, e ele estava em total descontrole, e ia atropelando e matando todas as pessoas que se atravessassem no caminho, e quem estava ali no controle muito pouco poderia fazer, né? Então, essa ideia do carro de Jagrenar para definir a modernidade como sendo isso, ou a era digital, porque a modernidade e a era digital se equivaleriam aqui, né? Ela que nos ameaça, né, de escapar do controle e de nos espatifarmos. Só que a gente tem que ir exatamente nessa direção, de se sentir fora do controle, né, sem medo de a gente se espatifar. Talvez soe meio superficial isso, mas vamos ver o que isso quer dizer, ou seja, arriscar o impossível, a palavra de novo do Zizek, né, buscar alternativas que ainda não foram trilhadas. Então, será que é a única alternativa que tem? Será que é isso mesmo? There's no way? Será que não há outra alternativa senão a digitalização do mundo? Será que não há outra alternativa senão entender que a jurisdição é um serviço a ser prestado? Ou será que a jurisdição, muito antes de ser um serviço, é um direito? A ser reivindicado, construído. Então, eu acho que são essas pausas de reflexão que a gente precisa, né? Esses momentos de contemplação do que já construímos, né? E tentar ativar outros espaços. E, bom, é curioso que alguém que venha lá das artes faça essa análise, né? Então, acho que sim, Camila, a gente fica um pouco chocado, assim, no sentido, uau, então não tem caminho, a gente vai entrando nesse poço, né, que ele vai falar, e o Joel sublinhou ali, vai entrando nesse fosso, e justamente porque é fosso, parece não ter fim, né, mas talvez tenha um fim, a gente só consegue escalar quando chega no poço. Antes de cair, a gente não consegue subir, tá só caindo, né, então tem que se permitir ir até o fosso. E aí, dá para conversar com outros autores, até o Mohan. Queria falar, Joel. Tem aquele filme O Poço, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a assistir. E Uhum, tem uma personagem que verdade. fala, óbvio, mas eu tava pensando, tipo, tem o fosso digital, sabe? Mas aquele filme, ele tem um final bem emblemático, porque ele não dá uma resposta, né, do que acontece. Ele termina caindo. E, e eu fiquei pensando nessa relação, se, se a estrutura que nós estamos, ela vai permitir a, a queda constante e duradoura, né? Porque o meio digital, ele tem capacidade de fazer, refazer e se manter funcionando, né? Então, eu acho bem interessante esse fato do autor, que ah, ele não traz soluções, mas formas de sair, que eu acho que justamente ele fala de ter essa mudança, né?
E acho que o fato de ele parecer que ele tá levando para uma. Que a gente tá indo para um caminho sem saída e deixar essa desesperança no livro é justamente para fazer a gente pensar, talvez, numa saída. Talvez ele deixe esse espaço pra gente. Não sei. Eu Tô- acho que essa. Não, pode falar, Gil, depois Tá, eu. só comentar rapidinho, Maíra. Todas essas reflexões, né, levam a gente a pensar o quanto a gente está imerso realmente nesse universo digital e quanto a gente vê, de certa forma, preso, né? A Maíra comentou diversas vezes. A gente, por vezes, está... tanto eu gosto bastante do Twitter também, que são informações que trazem diversas questões ali, mas também limitado a um espaço, um curto trecho ali de conversa, onde demandam diversas interpretações. Mas tudo isso leva a pensar realmente na questão da comunidade das tribos, né? O quanto isso, além disso, a própria situação do algoritmo, né? Quanto a gente está preso nesse universo e uma coisa vai levando a outra e a gente não consegue desconstruir essas redes, nesse sentido, que vão se formando, por vezes, de interesses nossos, né? Em alguns determinados temas. E se a gente não buscar a força que nós temos que fazer para buscar, às vezes, posições contrárias, né, ou entendimentos contrários, para a gente justamente consiga refletir, né, o que eu estou pensando hoje, o que eu estou lendo, realmente faz sentido naquela linha de construção de pensamento, né? Essa é a minha linha de pensamento ou é a linha de pensamento que ela está sendo exposta para mim, né? Dentro de enfim, a gente pode entrar em outros sentidos de algoritmos, de tribos, né? Dentro daquela bolha, digamos assim, daquele espaço de convivência que eu tenho, e ali muito mais no digital do que propriamente no físico, né? Porque o digital ele traz isso, né? A gente pode trazer essas reflexões, né? O algoritmo joga aquelas informações para a gente constrói uma reflexão muito, às vezes, curta, né? Sobre aquela informação, não dá tempo de assimilar e em cima dessa informação já vem outra informação que ela é na mesma linha daquele raciocínio que já foi feito atrás, e às vezes não dá tempo da gente refletir e justamente pensar, olha, essa linha de pensamento que está se formando aqui, né, para para essa experiência, ela é realmente o que eu penso, é realmente, né, toda aquela reflexão é o que nós queremos, né, enquanto sociedade, enquanto comunidade, ou então é só uma ideia que nós temos enquanto tribo, enquanto aquela linha de pensamento daquela situação específica que eu gosto, enfim, isso tudo me fez pensar justamente como a gente está imerso nisso, a gente é, né, refém dessas situações e o quanto é importante e quanto é necessário que a gente busque, né, às vezes furar essas bolhas e justamente pensar numa ideia de comunidade como um todo, enfim, como uma sociedade. A gente vê isso muito ocorrendo, né, esses fenômenos no mundo inteiro, mas no Brasil se intensificam, né, principalmente depois de algumas discussões aí, principalmente político-partidárias, né. Mas realmente muito, muito importante que a gente faça essas reflexões e consiga se ver mais enquanto comunidade, enquanto sociedade, do que propriamente da forma individual, né? Como o livro muito bem traz essas reflexões. Né? Eu acho que talvez um pouco do que nos faça ter essa sensação de inquietude, de desesperança com tudo que ele traz, é porque o que ele traz são reflexões reais e necessárias, né? Ele dá um choque de realidade na gente, é um balde de realidade ali sendo despejado. E talvez, em certa medida, ele até passe por essas fases do luto nas entrelinhas do livro dele ali, quando ele diz que não dá para coexistir o capitalismo com a vida offline, que não dá para barganhar essa vivência em sociedade com a existência da rede. Então, ele vai passar por isso. Mas me faz questionar se esse nosso isolamento digital não é um pouco de cada um de nós querendo fugir da realidade, né? Que acho que um pouco a gente se isola nessa intenção de fuga, de fugir da visualização do problema, de admitir que o problema existe, de que o problema em algum momento, nem todos os problemas têm solução, mas eles precisam ser refletidos, debatidos, e eu acho que a gente foge um pouco disso. Esse isolamento também é uma fuga. Tem uma questão que eu acho que se a gente for parar para pensar,
esse movimento ele começa muito antes do que agora no digital propriamente dito, mas desde a época da tecnologia analógica de difusão em massa. Porque se a gente for parar para pensar, esse conceito de pensamento comunitário que se tinha, ele já foi quebrado a partir da difusão pelo rádio, né? Depois a gente teve a televisão também, enfim, que veio, mas mudou totalmente a forma de se pensar, inclusive no discurso, com com essas difusões. Porque os discursos acabaram ficando muito mais curtos, justamente para evitar conflitos, né, de interesses ali antigamente, quando não se tinha essas tecnologias, os discursos eram muito mais longos, né, eram para a comunidade local, enfim, depois precisou se homogeneizar o pensamento. Então a gente veio passando por uma fase de homogeneização do pensamento também, porque a propaganda, né, pensada aqui, ela também também já teve um papel de mudança. E eu acho que a gente sai a gente estava nos feudos ali, né, vamos dizer assim, pequenos grupos de pensamento comunitário, enfim, né, que demoravam muito para ser modificados. Depois a gente vê não sei, estou fazendo aqui uma análise, mas uma massificação da informação, né? Passou a ter a difusão em massa, e agora parece que a gente está voltando a pequenos grupos, só que dessa vez é tão individual que a pessoa que está do teu lado não sabe a informação que está recebendo. E a gente foi do pequeno para o grande para voltar talvez para o interno, pensando assim, nessa forma. Joia. Na verdade, a gente está abrindo cada vez mais porta e janela, né? Uhum. Cada vez mais espaços. A questão toda é, será que a gente vai insistir em controlar o carro de jagrenar, correndo o risco de se espatifar lá no final, ou a gente simplesmente vai abandonar o carro de jagrenar e construir uma comunidade com aqueles que querem abandonar o carro de jagrenar, por exemplo. Tá? Sempre vai ter, qualquer discussão, qualquer nova tecnologia, qualquer nova abordagem, a gente sempre vai ter perdas e ganhos. Sempre vai ter. Todas elas vão ter. Então, não necessariamente seja isso que tenha que nos guiar, sabe? Olha só, mas a gente está ganhando em agilidade, em eficiência, mais pessoas estão sendo atendidas, né, nos processos. Mas aí também, isso dentro da lógica neoliberal, isso acaba virando produto, acaba virando consumo, e se estimula isso. Se estimula o conflito, se estimula a polarização, se estimula a polarização dentro das redes, porque isso é produto. Tá? Isso gera discussão, isso gera disputa judicial, isso gera novas compreensões jurídicas, e ok, essa é uma lógica, né, que a gente pode, só que ela não tem fim, ela não vai ter fim, né? E aí a gente vai estar ali, esse livro, aliás, fica aqui o desafio, né, para pegar, assistir o filme lá do Poço, e ver quais são as metáforas, né? Não esqueçam que lá, o único livro que o cara leva, qual que é? Qual é o livro que ele leva para o Poço? Quem lembra? É do Shakespeare, não é? Não. É o Dom Quixote. Don Quixote. Ele vai levar o Dom Quixote para o Poço, né? Porque cada um pode levar uma única coisa para dentro do Poço, né? E cada um escolhe uma coisa, né? E o cara leva o Don Quixote, e fica lendo lá, né? Enfim,
dá para a gente ir lá fazer propor uma discussão, né? Fazer um direito de cinema aí, ler o livro e ver, e aí já inscrever lá para o CIDIL, né? Tá marcado a última semana de outubro, gente. Enfim, mas tinha pegado ali a discussão para a gente pensar, e olha só, aqui, tá? A gente está usando a rede, a gente está dentro do carro do Jagrenar. Por que a gente está aqui num sábado? A gente não conseguiu nenhum outro horário, ninguém podia. Tava todo mundo nas suas atividades. Por que a gente não tá no café? Por que não tá na casa de algum de nós? Porque tá cada um num lugar. Ah, tá bem, mas aí possibilita que a gente se encontre, né? Ah, aí a gente fica sopesando. Não, pelo menos a gente se encontrou, pelo menos a gente discutiu. Ganhos e perdas, né? Se a gente tivesse todo mundo junto agora, todo mundo conversando, talvez a gente conseguisse outros tipos de aprendizado. A gente fosse tomar um café, a gente fosse aquela conversa, sabe, paralela. Né? Mas a gente cede, porque, enfim, é o custo, né? O benefício, perdas e ganhos. Né? Outro dia eu fui assistir um filme no Prime, aí eu vi agora que eles abriram um Watch Party. Viram isso? Uhum. Você consegue assistir, uma outra pessoa também tinha um amigo teu, um parente, enfim, e aí vocês por ali conseguem comentar. Então, aquela coisa que a gente tinha de ir no cinema com alguém, de assistir o filme e depois sair comentando, ter tido a experiência de estar com, né? Lembrei agora do livro Estar Com, do Barthes, que é um outro autor que a gente deveria recuperar. A gente hoje visita museus digitalmente. Não tem aquela experiência. Então, ele reivindica ali no livro a experiência do deslumbramento, né, Joel? Uhum. A experiência do deslumbramento. E aí a gente poderia completar aqui também a experiência do deslocamento. Deslocar-se para, né? Ou seja, deslocar-se para um encontro, uma aula, uma palestra, um cinema, um filme, e quanta coisa que há nesse deslocamento, que é uma forma de sair de si também, sair desse ensimesmamento que a era digital provoca, né, um resgate de Narciso, né, a gente vai para as redes, a gente não está enxergando o outro ali, né, é um espelho, a gente está enxergando a nós mesmos. Né? Ah, porque a minha vida não é tão legal, porque a minha vida não é tão bacana, porque eu não tenho assim, porque eu não tenho assado, vira tudo, né? Enfim, a gente está se perdendo aqui, o Joel escreveu ali, os jovens são barrados da experiência sensorial do deslumbramento, descrito pelo filósofo Hans Jonas, né, que fala da responsabilidade lá, como ver o mundo pela primeira vez e com olhos novos, que possibilita o nascimento da consciência e da empatia. Fernando Pessoa vai falar um pouquinho sobre isso nas poesias também, nessa coisa de olhar o velho com os olhos do novo, né? Então, o descobrir algo por si mesmo, né? Sem um paradigma já dado, já posto, né? E hoje a gente já recebe as informações já meio empacotadas, né? Como a gente pensar. É a busca do certo, do controle. Não, eu penso assim, as decisões são tomadas assim, já tem súmula sobre isso, já tem legislação sobre isso. Ou a gente encaixa naquilo que já existe. A gente não pode se permitir não ter a resposta, não ter a solução, não ter a decisão. Né? Porque a hora que não tiver, a gente vai ter que construir com as próprias mãos, artesanalmente. Ela não fala num grid, né? Que ele vai falar também, né? Que a gente vive a era dos grids, já tá tudo ali posto. Aqui, vocês estão num grid para mim, né? Estão aqui numa gradezinha. Eu tô num grid de vocês ali, tá todo mundo num gridzinho, e assim são os pacotinhos, né? Não, tá aqui, como é que eu resolvo isso? Ah, tá, essa aqui é a solução. A comida empacotada, né? Os métodos empacotados, vê que é tudo a crítica ao mesmo, né? O método já tá dado, o caminho já foi trilhado, a solução já existe. Sim, então já tem tudo. Então a gente não precisa fazer muita coisa. E aí nos tira cada vez mais a nossa capacidade de reflexão. Né? Talvez lá no final das contas, porque até dizem, né, que a gente está uniformizando ao ponto, né, de criar outros tipos de decisões,
eu observo muito que essa nossa do cancelamento, a tribalização, ela está nos segregando muito mais do que unindo, está nos tirando do espaço da comunidade, muito mais do que nos construindo em comunidade. E o que o direito pode fazer com isso? Será que o direito está contribuindo para intensificar essa segregação? Como o direito se comporta diante da rede social? Pensar em regulação, né, Leonardo? Como que o direito se coloca ali? Né? Qual é o papel do Brasil nesse contexto latino-americano? Qual é o papel do Sul global, né, nessa dominância, né, do Vale do Silício, por exemplo, ou das Big Techs? E aí a gente pode ver que tudo a gente está problematizando, são pequenas pesquisas, né, pequenos espaços de reflexão. Qual é o papel do jurista do século XXI? Né? Como os novos juristas vão pensar isso? É pensar na formação do jurista. Né? Como formar os juristas que estejam abertos a essa era da incerteza? Como pensar em juristas que possam, diante da terra arrasada, construir uma nova comunidade ali? Como pensar em alguém que caiu no fundo do poço, né, para tornar lá, enfim, habitável? Já que não há como habitar o espaço online. O online não é um espaço. O online não tem um tempo. Não tem nem tempo nem espaço. A gente habita o tempo, habita o espaço. O online não... veja que a gente hoje está cancelando o Picasso, a gente está cancelando, não tem limite a gente está vive numa máquina do tempo constante, né? Indo para lá e para cá. Cancelamos Monteiro Lobato, Picasso, não é quem está aqui, quem está agora, né, nesse debate, nesta ágora, né? Então, e como isso nos impossibilita sempre de pensar no agora, né? Que é o que temos no final das contas. Nos impossibilita pensar na América Latina, no Brasil, em Santa Maria, que é onde estamos. Enfim, tá fechando aqui, 11h35, voou, a gente tá 1h e pouco aqui já. E a gente não tinha esperança de ter uma solução aqui, né? A gente tinha até vontade, enfim, de ter a hora que a gente tiver a receita, a solução para os problemas, a gente empacota e vende. Aí a gente entra no modelo. Ai, mas não tem. Sabe, professora, que é meio cômico, né? Porque eu vou compartilhar aqui que o grupo enfim, agora de manhã, eu estava num curso no escritório que eu trabalho, antes da reunião aqui, né? E o curso era a implementação de inteligência artificial no escritório. Né? Então, aí um curso ali, todo mundo fazendo tal curso, e eu, com meu pensamento crítico, pensando, poxa vida, né? Mas... Tô na máquina. É eu, né? É. Não, mas é que a gente só consegue, esses são espaços que a gente também precisa ocupar para compreender o sistema, compreender a máquina. Né? Porque é totalmente diferente o que tu está colocando, é dizer, bom, eu estava lá e pensando sobre o que estava acontecendo, aquilo estava me gerando um desconforto. Tu não estava lá e depois tu ia fazer mais do mesmo. Tu saiu de lá e veio para cá, por exemplo. Né? Então, o teu modus, tu não estava anestesiado. Tá? Porque para resistir a gente precisa, né? É isso aí. Leonardo, tem um filme muito bom que é Estrelas Além do Tempo. E aí chega um momento, 3 cientistas negras que estão trabalhando na NASA, e daí naquela época elas eram usadas só para fazer cálculos, não podiam ter mais posições, e elas vão conquistando as suas posições, mas chega um momento que é colocada uma máquina que fazia os cálculos muito mais rápido do que elas. Era uma sala com 30 e poucas mulheres que faziam cálculos, e aí chega um momento que é colocada a máquina que fazia os cálculos muito mais rápido que elas.
E o que uma delas faz? Uma delas, vendo que estavam com os empregos em risco, porque seriam substituídos pela máquina, ela aprende a programar a máquina. Porque a máquina ela precisava ser alimentada com fichas e cartões ali para ela gerar os resultados, e ninguém estava conseguindo programar. Fazia algumas semanas que a máquina chegava e ninguém conseguia fazer a máquina entrar em funcionamento, e eles estavam na corrida para mandar o homem à Lua. E elas aprendem a programar. Então, elas se tornaram necessárias e insubstituíveis naquele momento pela máquina, simplesmente pelo fato de saber operar a máquina. E acho que talvez essa vai ser a nossa função, né? Operar a máquina. Ou não. Ou deixar que ninguém saiba usar a máquina ao ponto dela não poder ser usada, porque ninguém sabe. Também. Sabe que o Joel colocou ali, né? Já vem pronto e tabelado, e é somente requentar e usar. Quando a comida de micro-ondas surgiu ali, né, todo mundo comprava, todo mundo achava legal, que era fácil, prático e tal. Com o tempo, né, a gente percebeu que para a saúde não faz tão bem, que não é algo tão saudável, e acabou, né, que o pessoal não consome como consumia no início. Quem sabe, né? É um caminho também. De vez em quando a gente consome porque é gostoso. Mas né? E aí tem um pedacinho assim que eles estão prestes a lançar o astronauta lá para o espaço, e a máquina errou o cálculo. E aí chamam às pressas o humano para refazer o cálculo, né? Então também vai trazer as falhas, né? Nada é perfeito. Que sorte que tinha um humano que ainda sabia calcular, né? Porque quando alguém calcula, a probabilidade da gente não precisar aprender algo que a máquina faz, né? A máquina julga. Daqui a pouco, né? A máquina faz música, ela faz obra de arte, então, né? A gente nem precisa fazer isso. E é a hora que ela quebra. Aliás, só para fechar aqui, que eu me lembrei do texto do Bolzan, Joel. Ok, a máquina vai fazer o cálculo muito mais rápido, a máquina vai decidir muito mais rápido. O que a gente vai fazer com esse tempo que vai sobrar? Né? Tem um texto do Bolzan bem antigo, nem sei se ele ainda usa, Joel, checa lá, que é a subjetividade do tempo. Tá? Que é um pouco também que está lá no Orwell, na literatura, né? Ok, a gente vai ter, assim, máquinas, né? A inteligência artificial, ela corrige muito mais rápido o meu texto. A inteligência artificial faz a música, o Midjourney cria a imagem. Tá, e o que a gente vai fazer com esse tempo que sobra? A gente sabe fazer alguma outra coisa? Que não trabalhar, ou a gente aprendeu a trabalhar a vida inteira e não sabe fazer outra coisa? Qual é o valor da artesania, né, nesse contexto todo? Se é que a gente ainda sabe usar as mãos. Desculpa, Gia, vai lá. Não, desculpa, professora, só complementando. Justamente alguns entusiastas, digamos assim, mais ferozes enquanto a inteligência artificial é justamente nesse sentido, né? De jogar para a inteligência artificial essas questões mecânicas e, digamos, sobrar para a parte humana justamente o que o ser humano faz de melhor, né? Justamente pensar a questão da arte, enfim, liberar essa parte onde a gente fica imerso, às vezes, no trabalho, né? Fazendo coisas mecânicas que a inteligência artificial poderia fazer, né? E aí, mas entra também a problemática no sentido que a Maíra comentou, que é justamente, e se ela errar? Né? Vai ter alguém para checar? Né? E se porventura essa máquina fizer tão bem, alguém vai se preocupar um dia justamente aprender o que ela faz, né? Então a gente entra nesses conflitos justamente aí que não são fáceis, né, de ser solucionados. E eu acho que quando a gente escapa dessa linearidade, sou contra ou a favor, né? Vou usar só isso, nunca vou usar, e, sabe, me causa um certo, me parece que a gente está sempre refém ali, né? Então, o micro-ondas, né, que o Leonardo falou ali, né? Quem nunca tomou água não esquentada no micro-ondas, quem nunca comeu uma comida não descongelada no micro-ondas, nunca vai saber o sabor. Né? O Marcelo, meu marido, ele não toma água esquentada no micro-ondas, ele diz que o sabor é diferente, nem na chaleira elétrica, ele diz que é diferente. Né? Quem nunca comeu a laranja, e sobretudo a laranja no pé,
não sabe que a laranja colhida no pé, a bergamota colhida no pé é diferente daquela comprada no mercado, mais ainda daquela que já vem pasteurizada no pacotinho. A criança, quando toma suco de laranja sempre artificial, a hora que toma o natural, o gosto é estranho. O leite da vaca e o leite do mercado, que é da vaca também, né? Ou seja, a gente vai destruindo, né, a nossa capacidade de paladar, né? Enfim, mas vamos tentar pensar isso sem essa coisa do, mas há ganhos nisso, a gente ganha em velocidade, a gente ganha em praticidade, a gente pode fazer outras coisas. Que outras coisas a gente está fazendo? Só para a gente não generalizar tudo. Né? Dizer, é sempre bom por isso. Não, nunca é bom por isso. Tá? Para que a gente possa habitar esses espaços e transitar de um para outro, podendo se deslumbrar e se deslocar de um para outro. Isso que o Leonardo acabou de fazer agora. Ele se deslocou de um ambiente para outro. Desculpa, acho que eu interrompi alguém. Quem quer falar aí para a gente encerrar? O professor Dierle postou essa semana um vídeo ali no Instagram. É uma feira, pelo que eu entendi, que um robô foi colocado a trabalhar 20 horas, carregando umas caixas. E quando deu 20 horas, o robô caiu. Né? Ele fez a crítica ali que ele sempre faz, enfim. Bem legal aquele videozinho ali, né? Dá para ilustrar bem, né? Se a gente, vou implementar uma inteligência artificial para não errar. Né? Eu já tenho meu pensamento já não está certo. Inclusive, o Matheus comentou no último encontro que ele viu os juízes lá conversando, né? Que um vai implementar um plano piloto, um projeto piloto no gabinete dele e o filho está fazendo para ele. Né? E daí a gente discutiu aqui sobre isso também. A máquina cansou, né? Só que ela não cansa, gente. Ela não é sujeito de direito. Ela não é sujeito de direito. Pode ser que a gente chegue lá, né? Assim como para nós, os animais nunca foram sujeitos de direito e agora isso a gente está problematizando. Vai saber se a gente não vai dar status de sujeito de direito para as máquinas. Olha para onde a gente caminha. E aí, vamos saltar do carro de jagrenar ou vamos seguir pilotando? Vamos lá, então, gente. Quem quer falar aí mais? Parece que eu vi alguém se... São muitas reflexões, né, professora? A gente acha que vai ter uma solução e no final das contas a gente sai com mais perguntas. Mas essa questão do uso da inteligência artificial tem um livro do Frank Pasquale, que são as novas, as novas leis da robótica. Deixa eu só pegar o nome certinho dele aqui para não. Eu já passo o nome certinho, mas ele trabalha de uma forma que ele expõe aquelas leis da robótica do Asimov, sabe? E ele começa a trabalhar em cima disso, e daí ele traz questões estruturais da sociedade e tudo, e ele levanta questionamentos. Por exemplo, tratamento e cuidados de pessoas idosas, por exemplo, que está sendo substituída essa mão de obra, né, humana por robôs que fazem esse cuidado, que tem essa assistência de saúde. Até que ponto essas pessoas teriam direito a ter um contato humano, né? E não serem deixadas jogadas, né? Pensando assim num senso, num conceito comum, jogadas com uma máquina, mas ao mesmo tempo o trabalho das pessoas que são cuidadores é um trabalho extremamente difícil de ser feito. Então, a pessoa ela ficaria, digamos assim, à mercê de um sistema robótico, mas ao mesmo tempo tu salvaria essas pessoas que estariam fazendo esse serviço, que é um serviço difícil, um serviço pesado de ser feito. Ah, e ele traz diversas questões, mas ele sempre
termina falando, ou ele começa falando, que a importância da aplicação da inteligência artificial, ela ser aplicada aonde a inteligência artificial faz melhor que o ser humano, e o ser humano focar nas atividades que o ser humano faz melhor. Mas pensando também nesse tipo de leitura, até que ponto o ser humano vai ter esse espaço do que faz melhor em tempos de chat GPT e outras tantas tecnologias disruptivas que a gente vem visualizando, né? E é um espaço bem complicado, assim, de ser pensado e projetado para o futuro também, né? Essa semana... Opa. Desculpa, eu só ia falar mais uma informação. Voltando ainda pro livro, eu vi uma chargezinha de uma pessoa que fez uma postagem e ela questiona a rede social do porquê que ela escondeu a postagem da pessoa. E porque a rede social, ela faz a distribuição por demanda, né? Então, se ela acha que aquele tipo de conteúdo não é relevante, ela não distribui. Como é que a gente pode pensar em mudar o sistema se o nosso uso do sistema para projetar essa mudança pode ser barrado pelo próprio sistema, se a gente for usar o sistema? Porque o algoritmo talvez ele pode simplesmente cortar o alcance de uma organização, por exemplo, de um protesto ou algo do tipo. Ou desvirtuar ele. Enfim, o Joel falou que sai com muitas reflexões, que a gente fica querendo uma solução, a Camila também se sentiu deprimida porque não tinha uma resposta, o Leonardo também falou isso. Sabe que talvez isso seja muito humano também, né? Da gente se sentir assim meio perdido diante dessas situações. E eu sinceramente acho que uma das principais habilidades que são só nossas é a do questionamento. Não é de dar resposta. É o de questionar-se e questionar o mundo. Perguntar. Então, essa arte da pergunta, será que tá bom assim? Será que não tá bom? Será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Né? Será que tem que cuidar? Será que não tem que cuidar? Será que aqui é inteligência artificial? Né? A arte de perguntar, perguntar-se, o indagar, o pôr em suspenso, né? Suspender os nossos pré-conceitos, os conceitos prévios que temos sobre algo. Né? Essa nossa capacidade de suspensão, de suspender, que é algo que vem da filosofia em vários áreas, de questionar, talvez seja algo que a gente tenha que constantemente trabalhar. Né? Então, quando a gente se coloca um texto novo, não é nem para dizer esse texto é maravilhoso, ou esse texto é horroroso, concordo ou não concordo. Eu não preciso concordar nem discordar. Eu não preciso ser contra ou a favor. Eu não preciso ter resposta para tudo. Eu não preciso me posicionar sobre tudo. Eu não preciso cancelar absolutamente, na integralidade e totalidade, alguém por uma posição que se teve em um momento na história ou no espaço, né? Então, lá no direito penal, a gente já tem, né, o benefício da dúvida, a presunção de inocência, a gente já entendeu da individuação da pena, né, que alguém tem que ser avaliado, suas condutas pela conduta e não por quem ela é. Será que a gente não aprendeu nada com o julgamento de Orestes, né, do contraditório, dos espaços de diálogo? Né? Então, vamos colocar uma grande interrogação e suspender tudo isso para que a gente possa, aí sim, pensar em jurisdição e humanidades. Tá? Pensar na jurisdição não como algo autômato, né? Mas a jurisdição como algo da nossa essência humana, né? Que é de julgar, né? Mas não julgar, talvez, sumariamente. Então, pensar em espaços de diálogo, de escutativa, né, de reflexão, de indagação, de questionamento. A pesquisa é esse lugar, né? A pesquisa é esse lugar. Por isso que ela acaba, só que ela exige um outro tempo também, né?
não é só um tempo de relógio, né? É um tempo de tranquilidade, né? E que às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem uma reunião antes do grupo de pesquisa para pensar sobre o uso da inteligência artificial lá no escritório, né? E que nos rouba um tempo de deslocamento, e, bom, ok, a gente vai ter que fazer isso também. Vamos questionar tudo isso, vamos nos permitir essas aberturas, né? Ficar abrindo e fechando janela, abrindo e fechando portas, né? Vamos tentar não cair no fundo do poço e vamos tentar, né, para além da metáfora aqui, não achar que é tudo terra arrasada, porque talvez isso nos leve a abandonar toda essa reflexão, enquanto, na verdade, a gente precisa estar refletindo. Eu posso sair do carro de Jagrenar, não abandonar o carro de Jagrenar, né, e problematizar e saber, né, que nem tudo é estar dentro do carro e coordenando esse carro. Não é tudo inteligência artificial também. Enfim, não sei se eu ajudei, eu não sei se a gente atingiu o nosso objetivo, né, a gente pode ficar pensando se atingiu ou não o objetivo aqui, mas isso vai nos dar essa sensação de beta perpétuo, né, de estar sempre em constante, perpetuamente informação, né, perpetuamente insatisfeito com esses nossos saberes aqui. E aí a gente, na próxima semana, enfrenta, então, o segundo capítulo, mais, né, um catatal de coisas lá, e angústias. Vamos só tentar dar conta aqui das nossas angústias do estranhamento e se permitir deslumbrar e se deslocar para cá. Tá, gente? Acho que por hoje é isso, já é quase meio-dia, avançamos bastante no nosso horário. Isso está ficando praxe, né? Pedir para a Ju, então, suspender a nossa gravação, agradecer a todos aqui,